É isso que estou vivendo. Não falei publicamente enquanto os americanos bombardeiam Dresden sem piedade. Havia um museu histórico de arte cultural lá e um dos códices maias estava sendo guardado lá. E um dos jovens que trabalhava na biblioteca pediram que ele levasse alguns artefatos ao porão para protegê-los. E um dos primeiros que ele pegou foi o pequeno códice maia, e ele segurou aquilo e o protegeu durante o bombardeio. E ele é o cara que mais tarde decifrou o código maia e aprendeu a ler aquele códice. Este é Luke Caverns. Ele é um antropólogo, arqueólogo e está em busca de civilizações americanas perdidas. E hoje ele revela o segredo da tecnologia Inca, desde sua alvenaria impossível e construção de pirâmides, até a teoria de Machu Picchu ter sido uma faculdade para entender o mundo. Existe uma cidade chamada Vilcabamba, que o explorador americano Hiram Bingham estava procurando. E Vilcabamba é a cidade para onde o último imperador Inca fugiu. Aqui a história fica interessante. Hiram Bingham buscava isso na Amazônia peruana e acabou encontrando Machu Picchu por acaso. Ele nunca achou Vilcabamba. Este episódio é fascinante. Falamos bastante sobre civilizações e tecnologias antigas. Abordamos tudo, discutindo a história das tribos mesoamericanas da América Central à do Sul, e ninguém melhor para falar disso que Luke. Ele é um contador de histórias fantástico e extremamente conhecedor, e quero dizer, esse cara dedicou a vida inteira a esse assunto. Então espero que você aproveite esse episódio tanto quanto eu gostei de fazê-lo. Sem mais delongas, sente-se, relaxe de nada. Luke Caverns, como vai, senhor? E aí, cara, falamos de fazer isso há muito tempo. Tempo demais. Sinceramente. Já falei por mensagem que nossos primeiros DMs são história antiga. Acho que a gente conversa desde, 2023. Que fique registrado, eu sou um apoiador raiz do Low Cavern. Talvez nessa época você já estivesse bem famoso, mas digo, antes do Rogan, sabe? Eu já assistia. Eu te acompanhava antes de você ir no Rogan. Eu sou o raiz. Mas é isso, cara. Eu sou só um nerd casual de antropologia e adoro ler livros de antropologia. E aí, claro, pelo trabalho do Graham Hancock e de pessoas como ele, eu fiquei fascinado por civilizações antigas. Acho que de forma parecida você assumiu isso como um chamado de vida, de maneira ainda mais robusta, para realmente ir a esses lugares e mergulhar não só no que você pode ver, sentir e meio que tocar estando nesses lugares, mas também nos próprios dados. E na ciência por trás disso, certo? Tendo, uma formação em antropologia, você pode realmente dizer, ok, é isso que está realmente acontecendo. E eu acho que você ocupa um espaço muito legal. Eu acho, as gerações mais jovens de exploradores que estão empolgados com o mundo. Acho que, no fim, é responder as maiores perguntas sobre a humanidade, tipo, quem somos nós? De onde viemos? Por que estamos aqui? E então, a maior pergunta que eu não sei se algum de nós pode responder é, para onde estamos indo? Mas vamos focar nas duas primeiras por enquanto. Então, estou curioso, você até mencionou no texto, o que é muito engraçado. Você disse, então, você não está por acaso em Nova York? Eu fiquei chocado, e você falou, mano, quase sempre estou em países onde não falo o idioma e tento, me virar. Então você disse que recentemente esteve no Peru? Sim. E onde no Peru? Em Lima? Eu fiquei em Lima por alguns dias e depois passei a maior parte do meu tempo em Cusco. Ok. É. O que te levou lá? Quem você era? O que foi ver? Então, geralmente, eu trabalho para uma organização chamada Centro de Exploração Maia e basicamente nós levamos pessoas para viagens de aventura. E enquanto estou lá, eu passo um pouco mais de tempo onde quer que eu vá, pesquisando coisas que me interessam e fazendo vídeos para o YouTube. E então, algumas vezes por ano, eu viajo completamente sozinho para algum lugar, nada a ver com excursões ou algo assim. Então foi por isso que eu estava lá, e aí minha pobre esposa, ainda não a levei para uma lua de mel há uns 2 anos. Então foi como nossa segunda pré-lua de mel. Então eu levei ela para o Peru, como eu estava te contando, ela se formou na faculdade de odontologia, então eu levei ela comigo. Ela demonstrou respeito. Agora que é doutora, entende como é? É, isso mesmo. Eu estava lá pesquisando os Incas e todo aquele trabalho em pedra maluco que tem no Peru e também levando algumas pessoas para conhecer o Peru. Eu adoro aquele lugar. O que você pode me contar sobre os Incas? Poxa, cara, tem tanta coisa, sabe? A gente sabe bastante sobre os Incas. Basicamente, eles parecem surgir em algum momento por volta de 800 depois de Cristo. O reino de Cusco surge na atual cidade de Cusco, e eles começam como um reino.
E eles existem nesse vale realmente fértil, que eles chamam de vale sagrado. E aí você tem esses terraços. Você já viu os terraços no Peru? É como se eles nivelassem parte da encosta da montanha e aquilo sumisse. Quero dizer, cara, literalmente vai de um horizonte até o outro, do pé da montanha até o topo da montanha. E é só terra agrícola, tipo essas linhas de fazendas, então eles cultivam muitas batatas aqui. Eles produziam tanta comida antigamente que alimentavam cerca de 20 milhões de pessoas nesse pequeno vale. E então o reino de Cusco, que são o povo inca, controla isso. E com o tempo, toda essa riqueza transborda. Tipo, simplesmente, sabe, como uma panela que transborda. E eles eventualmente se tornam um império e conquistam todo o Peru. Então, Cusco é simplesmente uma cidade incrível. Acho que a coisa mais interessante sobre o mundo Inca, que todo mundo é obcecado, é o trabalho em pedra que existe lá. Então talvez você já tenha ouvido falar ou visto Sacsayhuaman, que são, você sabe, aquelas pedras que são, quero dizer, tem algumas pedras que são tão grandes que você não conseguiria colocá-las nesta sala. Certo? Simplesmente absolutamente gigantescas. Ninguém realmente sabe exatamente como eles as cortaram ou moldaram nesses formatos em que estão. Elas são simplesmente enormes. E então, dentro da cidade, há trabalhos em pedra que não são desse tamanho, com pedras poligonais de formato irregular, mas sim, nós chamamos de estilo imperial. E são pedras quadradas ou retangulares que estão perfeitamente encaixadas umas ao lado das outras, e é o melhor trabalho em pedra de todo o mundo antigo. Tipo, você acha que o Egito é bom, mas quando você vai ao Peru, você vai ver trabalhos em pedra lá, que simplesmente, cara, tirando um ou talvez dois templos no Egito, supera completamente. Aqui você pode clicar em qualquer lugar. Há vários tipos de trabalhos em pedra, como aquela ali, a pedra de 12 ângulos. Essa é a pedra de 12 ângulos no Palácio de Inca Roca, e é simplesmente incrível. Então eles chamam de granito, mas na verdade é andesito cinza. E a precisão com que essas pedras são cortadas ou moldadas é realmente impressionante. Ver isso pessoalmente é impressionante. É simplesmente de tirar o fôlego. É impressionante. Qual o tamanho dessas pedras exatamente? Tipo, nos cortes dessas. Essa pedra deve ter tamanho similar ao da mesa. Uau! Sim, provavelmente a face dela. Agora, eu diria, ela entra talvez uns 60 centímetros, então é mais ou menos do tamanho desta mesa, tem uns 60 centímetros de espessura. E então, todas as pedras estão perfeitamente alinhadas com todas as pedras ao redor delas. E não há uma pedra sequer em todo o mundo Inca. Ou seja, não existem duas pedras idênticas, então todas são moldadas para se encaixar com as pedras ao redor delas. E é simplesmente incrível, cara, quero dizer. Então, Acho que o lugar de onde vem o mistério sobre isso é... Se você vai ao Reino Inca ou ao Egito, há debate se os Incas realmente fizeram isso ou se foi outra coisa. Isso aconteceu há muito tempo, sabe? Milhares de anos atrás. Os egípcios realmente fizeram isso ou isso aconteceu há milhares de anos? Antes do reino? Houve uma civilização pré-histórica que fez isso. O caminho... A cunha que inicialmente começa essa conversa, pelo menos no Peru, foi... Você tinha espanhóis que estavam lá desde o início e, sabe, a maioria dos espanhóis estava apenas interessada em conquistar esses reinos nativos e saqueá-los por todo o seu ouro e tudo mais. Havia também frades e padres que realmente se importavam com os nativos e desejavam convertê-los ao cristianismo. E aí você tinha algumas pessoas que talvez fossem como eu, e você também, e eu realmente não... Quer dizer, sim, ter um monte de ouro seria legal, mas eu realmente não estou numa posição na sociedade em que eu possa tirar vantagem disso. Também não sou um padre. Não estou batizando ninguém, mas consigo ver a importância dessas pessoas, e acho que deveríamos saber mais sobre isso. Era só um interesse geral em história e antropologia, e havia pessoas com esses interesses. Então, um deles é filho de uma princesa inca e de um espanhol. Eu não lembro se ele era capitão ou general. De qualquer forma, o nome dele era Porque Eu Sou. Eu ia dizer Gaspar de Carbajal, mas não é ele. É Garcilaso de la Vega. E então ele é filho de uma princesa inca. E ele basicamente escreve esse relato da infância dele até o ponto em que ele tinha uns 18 ou 19 anos, ou talvez 21, que ele cresceu na cidade de Cusco. E, cara, é um livro que é assim de grosso, desse tamanho. É um livro enorme e se chama Os Comentários Reais dos Incas.
E é basicamente ele falando sobre a infância dele, e tem todas essas coisas estranhas que ele comenta. E quando ele fala sobre o trabalho em pedra lá em Sacsayhuaman, ele diz que os índios que estavam lá, estou usando o termo índios porque é assim que ele fala. Ele diz que os índios que estavam lá falavam sobre isso, sobre os deuses, ou que uma raça, antes como um povo mais antigo, tinha colocado essas pedras aqui, que as pedras sempre estiveram lá, e então eles falam sobre isso. Por baixo de Sacsayhuamon, ele lembra de ter entrado em um lugar chamado Chincanas, que era um enorme sistema de túneis que passava por baixo de Sacsayhuaman. Você tem Cusco aqui, e lá no alto dessa colina está a fortaleza de Sacsayhuamon, então ambos estão em Cusco. Mas ele fala sobre como existiam esses túneis que você podia entrar lá em Sacsayhuamon e passar por baixo da cidade de Cusco. E então, a partir dali, esses túneis saíam para os Andes, tipo por baixo da terra, por milhares de quilômetros, ou pelo menos centenas de quilômetros devia ser. Ele fala sobre isso, tem muito mais que ele comenta e outros espanhóis também falam, e que as pessoas eu diria, então, ele... Então, esse livro foi lançado em 1609. Existe outro relato escrito por tipo um anônimo, não sabemos quem era o autor, mas é um cronista jesuíta do ano 1600. E também tem Cieza de León, acho que na década de 1650, ele escreve seu relato sobre Cusco, e há vários outros, mas eles só te dão esses vislumbres das coisas que estavam acontecendo em Cusco. E tipo, vai ser só uma frase, ele vai dizer: os índios dizem que as pedras sempre estiveram lá, ou algo parecido com isso, e haverá várias situações assim. Eles simplesmente seguem em frente como se nem percebessem. Acabaram de registrar um grande mistério. E então, nos anos 1800, mais de 200 anos depois, as pessoas voltam e leem isso e ficam tipo, espera aí, isso é estranho, né? E então, desde os anos 1800, bem, as pessoas têm procurado pelas chincanas, esse sistema de túneis, desde os anos 1800, mas há todo tipo de outras coisas que as pessoas estão procurando há quase 200 anos já, que são destacadas ou pelo menos incentivadas para nós pelos cronistas espanhóis, mostram que há mais aqui além de só dizer que os incas fizeram isso. É esse mistério que desperta o interesse das pessoas pelo Peru. Já ouvi coisas semelhantes sobre os egípcios, que às vezes os egípcios do Novo Império falam sobre Gizé ou qualquer uma das outras pirâmides. E eles dizem, ah, sim, isso veio do povo antes de nós, ou algo assim. E aí você pensa, será que eles estão se referindo aos egípcios do Antigo Império, que é, sabe, 1000 anos antes ou algo assim? Ou será que é de uma proto-sociedade que existia antes deles? Mas é um tipo de fraseado parecido, como se essas pedras sempre estivessem aqui, como se essas pedras fossem do povo que veio antes de nós. O que você pode imaginar se você for inca, e esse cara, você sabe, etnicamente, obviamente, era mestiço, tipo espanhol e inca. Mas tem? Acredito que eles teriam respeito pelo seu povo e assumiriam, fomos nós que fizemos isso. Fico curioso de onde isso vem, certo? Tipo, é quase mais respeitoso com a sua cultura se você disser, tipo, ah, isso veio antes de nós, ou é um relato histórico real? Não, isso já estava aqui, ninguém sabe como aconteceu. Sim, sim. Então isso é algo que está acontecendo agora com as chincanas, e há várias equipes em Cusco procurando por esses túneis. E, na verdade, eu sou o rosto da campanha para os falantes de inglês. Tipo, o crowdfunding para fazer isso, a gente acabou de lançar na semana passada, e aí eu tenho Estou trabalhando em um vídeo para o Ministério da Cultura de Cusco agora, tipo um vídeo de crowdfunding. Mas há muito debate sobre quem realmente as descobriu ou merece o crédito por isso. Porque a equipe com quem trabalho é a única com licença do Ministério da Cultura para essas escavações. Existe outra equipe que não tem licença para fazer isso. E o motivo da rivalidade é porque essa equipe não licenciada, ou eles não têm as permissões, ou seja lá o que for, para poder escavar os túneis e fazer as varreduras. É um assunto muito complicado, eu não sei todos os detalhes. Mas, aparentemente, é por causa dos motivos deles, da equipe, que não tem a permissão. Eles acreditam que foi uma civilização perdida, pré-inca, talvez. E uma cultura nativa pré-peruana, certo? E então, o Ministério da Cultura do Peru disse: não, todo o seu objetivo aqui é um insulto ao nosso patrimônio ancestral. Por que daríamos essa permissão para você fazer isso se você nem acredita nisso? Nós fizemos, tipo, os povos indígenas fizeram isso certo. E é meio que de onde isso vem é
É uma reação à completa aniquilação do mundo nativo, certo? Durante o período colonial. Então agora você tem pessoas lá que são completamente 100% de sangue puro. Inca, sabe? Ainda falando Quechua, o idioma. E eles estão cansados de... E devo dizer que há muitas pessoas brancas trabalhando nesse outro grupo que quer permissões. Então eles chegam procurando por algo e dizem: sim, queremos vir para Cusco e escavar aqui. Não acreditamos que os incas sejam responsáveis por isso. E eles reagem com licença, sabe? Então é meio que você tem muito dessa questão racial, cultural. Política prejudicando a arqueologia e a história de qualidade. Sim, e é meio que como alguém que, sabe, eu sei muito sobre o Antigo Egito, é tipo, minha, não sei, uma paixão minha, sabe? Mas eu sou formado e minha especialidade é o mundo pré-colombiano, especialmente indígenas e o estudo dos nativos americanos. E no tempo que passei estudando isso, aprendi a realmente aprender a simpatizar com isso. No início, eu revirava os olhos pensando, eles não querem te apagar, só não acham que foi você, sabe? Passei mais tempo aprendendo sobre o mundo colonial e percebi que esse é um argumento válido, como procurar por algo. Procurar encontrar essa resposta para esse mistério antigo, e então nem estar aberto a dar crédito aos ancestrais dos povos nativos que vivem lá. É bizarro, tipo, e quanto mais eu me aprofundo nisso, mais eu penso, isso realmente é uma mentalidade colonial. Tipo, ok, agora eu entendo e simplesmente é isso. Mas levou anos para eu estar envolvido nisso para que isso realmente caísse a ficha. Mas aí você tem a reação contrária, tipo, sabe, as pessoas dizem que esse jeito de pensar é tipo woke demais ou qualquer coisa assim. É tipo, cara, a história é realmente complicada, é cheia de nuances. Já ouvi que a história é como um país diferente, entende? Se você aplicar sua moralidade atual nela, parece outro mundo. Era, no essencial, eticamente bem diferente. E ao tentar politizá-la e deixar que isso atrapalhe o trabalho que você está fazendo, parece que traria muitos problemas. E é por isso que eu gosto da forma como você está abordando isso. É tipo, não. Vamos realmente descobrir onde essas coisas estão, para que foram usadas. E, sabe, a partir disso podemos deduzir quem as criou, certo? Sim, é meio que assim que eu descreveria. O que eu acho que está acontecendo é o seguinte. Eu acho que é possível que os incas não sejam responsáveis por tudo o que está em Cusco ou em Saxe, Huaman, Machu Picchu, você sabe. Muito trabalho impressionante em pedra ali. Existem cronistas espanhóis que falam sobre os incas, dando crédito por esse trabalho em pedra a algum povo precursor, certo? Sabe, dizem que as pedras sempre estiveram lá. Existem sítios de montes, como no leste dos Estados Unidos, que são um ótimo exemplo. Existem montes gigantes que ficam aqui na costa leste. Isso é como o Monte da Serpente. Monte da Serpente e mais 1 milhão de outros, talvez 1 milhão, literalmente 1 milhão de outros. E há exploradores europeus atravessando aqui a América do Norte. Isso é parecido, raramente vejo pessoas de podcast falando da América do Norte, mas há exploradores europeus lá. Aprendem a se comunicar com os nativos e perguntam quem fez os montes. Eles respondem que os deuses construíram, sempre existiram, mas isso não prova que foi assim. Sim, isso significa que era uma civilização totalmente diferente. Mas a arqueologia nos mostrou, quando escavamos tudo, que as pessoas que fizeram aquilo são os ancestrais dessas pessoas, de 5 a 9 mil anos atrás, certo? Então não é a mesma civilização, um povo completamente diferente. Mas etnicamente eles estão conectados entre si, certo? E então, o que eu acho que está acontecendo no Peru e o que eu acho que está acontecendo no Egito é que os egípcios estão chamando de volta o mundo egípcio antigo, e tipo relembrando isso. Então sempre foram os egípcios que fizeram isso. Não era como se fosse um povo precursor de uma raça completamente diferente. Para os peruanos e incas, quando dizem que os deuses construíram isso, querem dizer que sempre esteve aqui. Acho que eles falam de uma civilização peruana ainda mais antiga, certo? É isso que eu acho que realmente está acontecendo lá. Então é realmente uma mistura dos dois. Isso é fascinante. Eu acho... Sim, é uma ótima distinção. O Inca é quase uma nacionalidade, como uma versão federalizada do povo local. Eles formaram um império. Existe uma herança étnica, como quiser chamar, apenas das pessoas da terra, certo? E os incas chegaram depois. Certo, isso é 800. 800. Havia pessoas lá há milhares de anos atrás. A evidência mais antiga a evidência mais antiga, registrada, que eles encontraram evidências arqueológicas disso. Mas aqui está o problema, seria como?
Seria como tentar conseguir a permissão para fazer grandes escavações na cidade de Nova York para tentar encontrar, tipo, as evidências mais antigas de habitação. Você tem ideia de como seria difícil fazer isso aqui e quanta infraestrutura precisaria escavar? Então, eles encontraram um pouco de evidência de pessoas já por volta de 2 ou 3 mil anos antes de Cristo em Cusco. As pessoas vivem lá há muito tempo porque o local sempre foi vantajoso. Há milhares de anos perceberam que era ótimo e continuaram vivendo ali. Mas aquelas primeiras pessoas não eram incas, certo? Tipo, a civilização de Cusco não existia. Eram apenas os precursores pré-históricos do que eventualmente se tornaria mais tarde. Provavelmente o ancestral étnico. Exatamente. Essa é uma ótima distinção? Sim, é basicamente assim que me sinto sobre o Egito. É como então, tenho certeza de que você já ouviu as conversas sobre Zep-Tepi e a lista dos reis, e a lista dos reis remonta a 27 mil anos atrás. Então as pessoas, você sabe, algumas pessoas vão dizer, bem, isso é, você sabe, os egípcios falando sobre, você sabe, eles têm essa história de 27 mil anos, e eles vêm de uma civilização antiga. Então houve outro povo que fez isso. E muitas vezes isso é associado à Atlântida, mas existe uma diferença, tipo, Zep-Tepi não é Atlântida, são duas coisas diferentes. Mas realmente é muito interessante. Eu estava falando com Julian e ele tem um bom ditado. Quanto mais voltamos no tempo na história, menos detalhes sabemos. É fácil pular séculos assim, mas se falasse dos anos 1900, poderia estudar a vida toda e ainda assim não entender completamente esse período. Curioso como falamos disso tão despreocupadamente. Isso foi só um século atrás, então é estranho como somos tão despreocupados com, tipo, 47 séculos atrás. Conversei com um egiptólogo que comentou: alguns faraós desse período não governaram por muito tempo. E eu estava olhando, tipo, as datas da lista dos faraós, e era tipo 7 anos, 10 anos. Eu pensei, cara, isso é o equivalente a 2 mandatos presidenciais inteiros, sabe? Entende? Se você dissesse que Obama não ficou muito tempo, não seria assim. Foi um grande momento na história dos Estados Unidos e significou muito para as pessoas. Exatamente isso. E você ignora 4 desses seguidos pensando, esses caras não importavam. Sim, e há tanta nuance nisso. Sim, Era esse o egiptólogo que você trouxe no programa? sim. Sim, doutor. Manning, Sim, sim. sim. Então, estou curioso sobre os túneis especificamente em Cusco. Sabemos de algum deles? Algum deles já foi descoberto? Com lidar? Ainda não. Não, bem, ok. Então eles estão usando o GPR, que é o radar de penetração no solo, e eles veem bolsões no solo, mas eles estão mais profundos do que pensavam. E conforme vão escavando, continuam usando o GPR dentro do buraco da escavação, e a cavidade ainda está abaixo deles. Então eles estão tentando encontrar. É possível que com esse GPR aquilo seja um aquífero ou algo assim? É possível? Sim, ok. Então eles podem simplesmente estar perfurando o solo, tipo, vamos encontrar um túnel, e aí eles dizem, encontramos o lençol freático. Sim, é bem possível. Isso é complicado. E sim, eles estão só jogando dardos no escuro, tipo, é isso. Ninguém viu esses túneis. Desde os cronistas espanhóis, ninguém realmente sabe o que aconteceu com eles. Tipo, existem todos os tipos de histórias, desde o início dos anos 1800 até, tipo, os anos 1980, de pessoas que supostamente os viram, pessoas que supostamente foram levadas para dentro dos túneis. Mas ainda assim, elas sempre juram segredo. Eles dizem que viram coisas lá dentro e que nunca podem falar sobre onde os túneis estavam, mas sabemos que eles existem. Quero dizer, eu me sinto muito confiante no fato de que eles são reais, tipo Garcia de la Vega, do jeito que ele fala sobre ter visto eles quando era criança. Os detalhes são muito precisos e ele não fica insistindo nisso. Ele não transforma os túneis em algo grandioso. Ok, sabe? Obviamente os túneis... Exatamente, é como ele fala disso agora. Se tivesse um capítulo inteiro e ele só falasse o quanto era incrível e legal e blá blá blá. Se ele realmente estivesse exagerando, aí eu poderia especular mais. Mas não, ele só meio que menciona como se qualquer um soubesse disso, né? Ele disse para que serviam? Não, ele não diz para que eram usadas. Você poderia especular? Bem, todo sítio pré-colombiano, quer dizer não todo, mas muitos sítios pré-colombianos. Os principais são construídos sobre cavernas naturais no solo. Então, quando os chamamos de túneis, meu palpite é que são cavernas modificadas. Os incas entram, reformam e transformam tudo em algo enorme, certo? Talvez até criem túneis ramificados a partir dessas cavernas. Frequentemente, cidades pré-colombianas antigas foram erguidas sobre cavernas e não sabemos o porquê.
Você conhece Teotihuacan, a Pirâmide do Sol, da Lua e o Templo de Quetzalcóatl ou da Serpente Emplumada? Grandes pirâmides no México, essas são construídas sobre sistemas de cavernas. Existem cavernas em Chichén Itzá, tem uma boa noite, tem um cenote bem embaixo da grande pirâmide de Chichén Itzá, o cenote. Sim, é só um tipo diferente de caverna. É como uma dolina onde você sabe, provavelmente milhões de anos atrás. A terra basicamente desaba nesse buraco embaixo do solo, e existem esses enormes rios que correm subterrâneos de qualquer forma. É uma caverna. Existe um lugar chamado Yaxilán com cavernas. As pirâmides são construídas nessas encostas, que também abrigam cavernas. Há outro local chamado Balancu, que tem uma caverna incrível embaixo. É como uma boca que se abre, esse templo maia, fica em Campeche, no México, e essa boca se abre e você desce para dentro dessa caverna. E dizem que ela vai uns 500 metros para dentro, e tinha vários sepultamentos lá. E curiosamente, quando estive lá, me disseram que ninguém entrava nela desde 1995. Eu não sei por que essas coisas são tão sagradas, mas, cara, está literalmente em todo o mundo pré-colombiano. Os sítios são construídos em cima de cavernas enormes. Por quê? O sítio de Mitla foi construído sobre uma caverna em Mitla, no México, que é uma caverna modificada transformada em túneis e labirintos. Agora. E tem um Francisco Borgoa, que foi um explorador português. Ele desceu nessas cavernas por volta de 1674 e ele diz que o vento assobiava pelos túneis e era tão frio que apagava as lamparinas de óleo deles. E eles disseram que o cheiro era tão pútrido que acharam que devia ser o portão para o inferno. Então eles fecharam todas as entradas dos túneis e construíram uma igreja em cima. E agora uma equipe está tentando encontrar os túneis, a entrada dos túneis. Então estamos falando de Cusco, que fica no Peru. Certo? Mas Mitla fica lá no México, certo? Então, em toda a América, quando os nativos americanos encontram um grande sistema de cavernas, eles constroem uma cidade em cima dele. A gente não sabe por que eles faziam isso. O que é fascinante e tão universal está em todo lugar onde há cavernas e se pode construir uma cidade em cima. Isso acontece e a gente realmente não sabe exatamente por quê. Há muita especulação. Porque a forma como um nativo americano na Mesoamérica, que é tipo o México e a América Central, pode enxergar uma caverna seria inerentemente diferente de como um peruano enxergaria uma caverna na Mesoamérica. Eles chamam de Xibalba ou Lioba, que significa o submundo. Lembro disso do Rodel Dourado. Sim. Então eles achavam que era como um portal para o submundo. E então você teria o submundo, sacerdotes que desciam lá e realizavam rituais dos quais a gente realmente não entende o que eram esses rituais. Ou o rei poderia, se fosse uma civilização que tinha reis, e isso meio que alternava entre uma classe sacerdotal e apenas um rei, o que já é uma discussão fascinante por si só. Mas, sabe, a gente acha que o rei iria, talvez vestindo uma roupa específica, e ele desceria ao submundo para realizar algum tipo de ritual e voltaria usando algo diferente, participando de algum tipo de desfile, para fazer alguma coisa, e por algum motivo que a gente não entende. Cara, é como se fosse um mundo totalmente perdido. As Américas pré-colombianas eram um mundo incrivelmente sofisticado que foi completamente devastado por doenças, e a gente perdeu todo o contexto disso. Quero dizer, você anda por uma cidade maia, tipo, eu poderia te levar a um lugar chamado Yaxchilán. É incrível, é como estar em Indiana Jones lá, ou mais como Tomb Raider, parece Tomb Raider. E você anda por esses templos e sabe que as pessoas que construíram esses templos eram incrivelmente inteligentes e que cada pequeno detalhe dos templos é importante. E a gente não sabe nada sobre isso porque Yaxchilán começa mais ou menos assim, apesar do que algumas pessoas possam pensar. Temos uma linha do tempo bem definida para as Américas Antigas. Porque eles fizeram um trabalho muito bom, tornando bem fácil datar as coisas por carbono, e saber a cronologia. Então, como no Egito, eles construíram as pirâmides de um jeito que elas podiam ser saqueadas. Você podia entrar e sair da pirâmide, certo? Se a pirâmide fosse realmente um túmulo e colocassem um corpo lá dentro, algo ainda muito debatido. Tenho uma opinião sobre isso que ainda não vi ninguém compartilhar, mas podemos conversar.
Quando chegarmos ao Egito, vamos entrar nesse assunto. Mas, sabe, os egípcios não fizeram um bom trabalho nas pirâmides. Uau, isso é algo em que eu não tinha pensado. Tipo, se eles queriam construir uma pirâmide que fosse só um túmulo e ninguém jamais pudesse invadir o túmulo, eles poderiam ter feito como os mesoamericanos fizeram, então, de qualquer forma, os mesoamericanos. O que eles faziam era que a pirâmide começava com metade da altura e o rei morava no palácio no topo da pirâmide. Quando ele morria, seu palácio virava câmara funerária, onde era colocado para descansar, e construíam uma nova pirâmide sobre isso. Assim, era impossível invadir e ficava preservado para sempre. Por isso sabemos quando entramos nessa câmara funerária. E quando você data os ossos dele, você sabe exatamente quantos anos ele tinha, quantos anos esse cara tem, e sabe exatamente a idade que a pirâmide acima dele deve ter, certo? Uau! Então nós temos uma compreensão muito boa da cronologia da Mesoamérica. Então, Yaxilã aqui começa por volta de 200 depois de Cristo, embora deva ter havido pessoas vivendo lá antes disso. Mas assim, o reino realmente cresce a partir daí e vai até cerca de 850 ou 900, então cerca de 700 anos. Isso é o México? México, sim, ao longo do rio Usamacenta, do outro lado da Guatemala. Então, pense sobre isso. Isso é algo que eu acho louco, tipo, essa civilização começa em 200 depois de Cristo e cai em algum momento entre 800 e 900. Isso parece recente para nós, mas ao estudar o mundo pré-colombiano, percebo que é muito distante. Porque eles caíram 600 anos antes de Colombo chegar, tipo, uma civilização inteira surgiu e caiu, e então se passaram 600 anos e essas ruínas estão sendo cobertas pela selva, ou essas ruínas estão sendo cobertas pela selva, e então Colombo chega. Uau! Então, isso aconteceu. Isso aconteceu centenas de vezes com centenas de diferentes civilizações por toda a América, onde elas surgiam e caíam. E levaria, você sabe, quase 1000 anos ou milhares de anos até que os europeus chegassem. Podemos estar mais próximos. Preciso revisar meus cálculos. Talvez estejamos mais próximos de Colombo hoje do que eles estavam quando caíram. Ah, sim, sabe o que quero dizer? Se é 1492, certo? Tipo, não estaria tão longe, e a gente pensa em Colombo como se fosse história antiga. Essas pessoas tinham o dobro da idade quando caíram. Exatamente, eu. Isso é impressionante. Tem tanta coisa, e só esses prédios aqui já mostram o que estavam fazendo em 200. É inacreditável, é impressionante. Bem, no mundo maia já existia há bem mais de 2000 anos até chegar a isso. Então, o mundo pré-colombiano é simplesmente incrível, cara. É tão denso, há tanto mistério e há tanta coisa que a gente não entende. Tipo, e é por isso que minha resposta para muitas coisas sobre o mundo pré-colombiano vai ser tipo, bom, isso é o que eu vi. É assim quando você vai lá, mas no fim das contas, eu não sei. Na verdade, é uma civilização perdida, um mundo perdido, né? É só um mundo perdido. E o legal sobre os maias em particular é que todos eles compartilham, eles são meio que como os gregos. Então seria uma simplificação exagerada dizer que a Grécia Antiga era toda uma única civilização. Porque se você fosse lá, todos perceberiam que eles adoram os mesmos deuses e meio que têm o mesmo modo de vida. Mas Atenas e Esparta realmente não se davam bem. Corinto também não gostava de nenhum deles. Ou seja, eles realmente não se gostam, mas compartilham culturas semelhantes. Os cretenses de hoje, sabe, eles mal se chamariam de gregos. Exatamente. E o mundo maia é exatamente do mesmo jeito. Exatamente, precisamente do mesmo jeito. Então, quando usamos termos como civilização maia, eles provavelmente não veriam dessa forma. Não necessariamente em todos os períodos eles veriam da mesma maneira, certo? Então é como cada cidade que você visita. No mundo maia, você tem que tratar cada uma de certa forma como se fosse sua própria civilização individual. Porque tinha seus próprios reis, tinha sua própria família real, eles têm sua própria história. É incrivelmente denso. Então, quando as pessoas dizem maia, o que elas estão realmente dizendo? Tipo, é só uma forma ampla? É o termo amplo para toda aquela península de Yucatán, descendo até a Guatemala, até a costa do Pacífico do outro lado, até El Salvador e Honduras. É essa enorme região da Mesoamérica, ou México e América Central nos termos atuais. E, essencialmente, o que faz as pessoas serem maias é que elas adoram esse grupo coletivo de deuses. Bem, há vários deles que poderíamos analisar, poderíamos passar por todos eles, mas isso meio que não importa. Mas eles adoram o mesmo grupo coletivo de deuses, têm o mesmo modo de vida, mas todos têm uma língua local diferente.
No entanto, todos eles se identificariam com um só. Como eu posso dizer isso? É como se fosse uma língua coletiva, mas era escrito, então você escrevia em hieróglifos, então todos os hieróglifos maias são do mesmo idioma. Interessante. No entanto, seria como, ok, sabe, eu sou do Texas e eu falaria Comanche. Você é da Flórida? Eu falo Seminole. Sim, então Seminole. E então? No entanto, você e eu concordamos que nós dois vamos falar, que todos vão falar Cherokee também, para que possamos nos comunicar uns com os outros. Mas quando eu estiver em casa, vou falar minha língua, quando você estiver em casa, vai falar sua língua, porém todos nós também podemos falar Cherokee. E todos concordamos que somos suficientemente parecidos que não deveríamos, mas se nossa terra fosse invadida, iríamos. Ainda vamos ter nossas brigas e nossas lutas e talvez nossas guerras e batalhas. Mas se alguém que não é nada parecido conosco nos atacar, todos nós vamos nos unir, certo? Então é meio como os gregos, tipo todos os gregos se unindo para lutar contra a Pérsia. Bem, os maias também meio que se unem para lutar contra ameaças externas. Então, o mundo maia e os gregos, tipo, se você quiser entender, se quiser saber como pensar sobre os maias, é só pensar nos gregos. É exatamente a mesma coisa. Isso é fascinante, totalmente, completamente, exatamente a mesma coisa, na verdade. Não é? Sim, quero dizer, eu até conversei com nativos americanos e eles dizem, tipo, o termo nativo americano nem faz sentido pra eles. É como se fosse um termo pra todas as pessoas das Américas, tipo, não descreve nada, né? É como chamar tudo que está no oceano de peixe. Sabe o que quero dizer, tipo, Tá geralmente certo, mas, tipo, você perde muita nuance. muita coisa, cara. Então, com isso, eu não quero sair do assunto rapidinho sobre as pedras peruanas, porque tem algo que ouvi sobre as marcas. Beleza. Tô curioso pra saber qual é a sua teoria sobre, tipo, as marcas nessas pedras. Você se importaria de mostrar de novo? Cristos, obrigado, tipo, nessas pedras. Eu ouvi dizer, tipo, essas marcas talvez tenham sido usadas pra moldar as outras pedras que eles estavam cortando e que elas eram usadas pra isso. Basicamente, quase como se funcionassem como um molde, para que todas elas se encaixassem perfeitamente. A próxima foto que você vai ver, aí está. Esses pequenos ressaltos que você vê, talvez todos tivessem, alguns foram lixados, outros não. Fico curioso, o que são? Você tem opinião sobre isso ou já leu algo interessante? É complicado, cara, porque, de novo, eu sou antropólogo cultural e historiador, então eu faço isso. Eu estudo como as pessoas viviam e como interagiam com o ambiente e também estudo a história cultural. Então isso seria como engenharia, certo? Seria necessário um olhar de engenheiro para analisar isso. Mas eu acho que já vi essas coisas em todo o mundo agora. Os lugares mais populares são o Peru e o Egito. Mas eu estive recentemente no Camboja e vi isso na pirâmide cambojana de Coca, uma pirâmide enorme, e ela tinha esses ressaltos. Meu palpite é que se você tem gerações e mais gerações de pessoas trabalhando com esse tipo de pedra, e elas movem coisas tão pesadas, tem que haver algo nesse ressalto que você gostaria. Se te dei 500 anos para virar especialista e pedreiro, sem dicas ou conselhos, você teve que descobrir tudo só e viveu por 500 anos. Acredito que algo ocorreria naturalmente e você eliminaria esse ressalto. Existe algo em nossa natureza e na interação com a pedra. Se mexermos nela por tempo suficiente, isso surge e é útil. Só não sei como exatamente. Meu palpite é que é um ponto de pivô. Eu não sei porquê. Tem 2 deles ali. Se tem 2, não sei se são necessariamente 2 pontos de pivô. Mas eu sei que seria muito mais fácil arrastar essa pedra se você tivesse só esses 2 pontos assim no chão. E você está arrastando ela em vez de arrastar tudo, certo? Porque ela vai se mover muito mais facilmente nesses 2 pontos. Você também pode girar a pedra, certo? Então, se você tivesse, se você a amarrasse com cordas, poderia girar a pedra e usar isso como alavanca. Mas por que em tantos lugares você vê tantos ressaltos que nunca são aparados? Cara, eu não sei, eu realmente não sei. Alguns são aparados? Sabemos disso? Provavelmente havia vários. A gente não sabe disso? Eu não sei. E talvez se eu olhasse para cada bloco que eu vejo em uma parede onde tem saliências, eu pudesse encontrar alguma coisa. Não sei se alguém fez isso certo, mas só presumimos isso. Apenas assumimos que havia outras pedras com saliências que foram raspadas e achatadas.
Porque, ok, na pirâmide de Menkaura, no Egito, é muito, 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 muito parecido com esse trabalho em pedra aqui, pelo menos essas grandes pedras cinza de andesito na parte de baixo. E todas elas têm esse formato abaulado, e aí você pode ver em uma parte onde eles estão passando e achatando todas as pedras, eliminando esse efeito abaulado. E então eles simplesmente param e termina ali. É como se todos os trabalhadores simplesmente tivessem largado suas ferramentas e nunca mais tivessem trabalhado nisso. No Peru também vemos paredes assim. Portanto, presumimos que havia pedras com aquelas saliências que por algum motivo não foram aparadas. Fascinante. E existe alguma teoria ou algumas teorias, né, sobre por que elas são tão diferentes? Como você mencionou, nenhuma dessas pedras é igual, o que... Você sabe bem? Ok, eu sei o que você está perguntando. Então, o Peru é? Os Andes, em geral, são propensos a terremotos. Os terremotos tiveram um papel importante na destruição das civilizações. Então, como a cultura Lima? Isso é na cidade de Lima. Eles passaram por muitos terremotos agora. A cultura Lima realmente sempre esteve lá. Mas posso estar errado. E eu não sou um especialista em cultura Lima. Não é realmente do meu interesse. Mas acho que o auge deles foi em algum momento entre 500 e 1000 depois de Cristo. E eles passaram por tantos terremotos que aprenderam a construir pirâmides que eram antissísmicas. Então, elas não podiam ser derrubadas. Então, o que eles faziam era pegar... eles pegavam tijolos mais ou menos assim. Posso pegar isso aqui? Sim, por favor. Então, eles pegavam tijolos mais ou menos do tamanho deste aqui. Na verdade, está cheio de dominós. Se isso ajudar na explicação... Então, eles pegam tijolos desse tamanho e colocam um em cima do outro. Você coloca um aqui, coloca outro aqui, mas deixa um pequeno espaço entre eles. Você pega outro bloco, como o de verga, e coloca aqui. Assim, os blocos ficam empilhados com pequenos espaços entre eles. E então, quando acontecia um terremoto, toda a estrutura balançava para frente e para trás, e assim ela nunca caía, apenas se movia junto com a terra. Isso é muito inteligente. E sim, é incrível. E então, o que pensamos é que ao usar pedras desse tamanho, também há algo que você não está vendo aqui. Então, apenas as faces das pedras tocam umas nas outras, assim que entra para dentro dela. Ok, então, deixa eu tentar pensar, como posso descrever isso? Então você tem a face da pedra, e se você tirasse uma camada e olhasse de cima, perceberia que a face aqui está conectada. Por dentro, os lados das pedras se afastam, criando um espaço triangular entre eles, preenchido por gordura de lacuna. É como essa pasta vermelha, tipo uma cola que eles faziam com gordura de lhama. É como uma argamassa. Mas é como uma. A maneira como eu descreveria é como um amortecedor. E então, quando acontece um terremoto, os blocos não se quebram porque estão pressionados uns contra os outros. Você tem um amortecedor entre as pedras, então elas se movem para frente e para trás assim, e permanecem perfeitamente, com seus formatos variados. Isso permite que a face externa permaneça travada, mas se as pedras estivessem pressionadas umas contra as outras, todas elas rachariam, como se você visse uma rachadura descendo pelo meio, e nenhuma dessas pedras está rachada. Porque elas têm isso, elas têm isso. Quase como uma cartilagem. Era isso a palavra que eu estava procurando. É como uma cartilagem entre as pedras. E essa cartilagem ainda existe? Sim. Sim, ela não, se degradou por causa disso. Não sei sobre isso, mas já olhei entre as pedras e ainda está lá. Fascinante. Sim, sim. Isso é tão inteligente e basicamente é como uma tecnologia anti-terremoto. Sim, é isso mesmo. Uau. É fascinante e isso pode ser visto em toda a América Central e do Sul. Não, isso é exclusivo do que chamamos de sítios incas. Mas porque eles são mais propensos a terremotos? Sim. Porque estão em uma linha de falha. Presumo, não sei. Mas eu chutaria que sim. Uau, isso é tão interessante. Eu nunca teria imaginado. Agora, no Peru, os incas são realmente os únicos que conseguiram esse tipo de trabalho em pedra. A única coisa parecida está na Bolívia. Você tem... meu Deus, qual é o nome mesmo? Tiwanaku, na Bolívia, e lá o trabalho em pedra é muito parecido, mas Tiwanaku é um lugar maluco, porque parece que uma bomba explodiu na cidade. Há essas pedras gigantes espalhadas por toda parte, e por muito tempo ninguém sabia como elas se encaixavam ou eram organizadas. Foram reconstruídas como se alguém tivesse escaneado tudo e recriado com modelos 3D como blocos. E costumava ser algum tipo de construção, e parece que simplesmente explodiu. Ok, então esse aí na verdade é um pátio, parece que é um prédio.
É a próxima foto, senhor. Se você mover uma para a direita, isso, uma para a esquerda daquela. Ah, Perfeito. Então você pode ver todas essas pedras, elas estão meio que. O que aconteceu aqui é que eles colocaram todos esses blocos. Eles colocaram todos esses blocos de uma forma que você pode andar entre eles. Quase como se fosse um pequeno museu, mas nas fotos originais parecia que eles estavam simplesmente destruídos. Estão espalhados por todo o Pumapunku e Tiahuanaco. E ninguém soube a disposição original dessas pedras por muito tempo, e ainda não sabemos necessariamente. Existe apenas um modelo disso que foi recriado, onde supostamente seria algum tipo de templo. Isso é surpreendentemente único no mundo pré-colombiano, algo que não se parece com nada que alguém já tenha visto antes. E ninguém sabe por que eles estavam todos espalhados. Minha resposta mais chata é que isso aconteceu durante o início do período colonial, e eles simplesmente destruíram aquilo por algum motivo, e isso nunca foi registrado. você acha que isso foi destruído por humanos? Tipo, não como um terremoto ou outro fenômeno natural? Vegetação densa é como se fossem dois, bom, isso é em um vale de alta altitude, então você não veria esse tipo de vegetação densa lá. É só pastagem lá fora, sabe? E eu não acho que tenha sido destruído por um terremoto. Porque, pelo jeito que as pedras estão espalhadas, não parece que foi por causa de um terremoto, parece que foi desmontado, sabe? É muito estranho, mas nunca foi registrado. Então, o meu palpite mais chato é que no início do período colonial, eles simplesmente desmontaram tudo por algum motivo que ninguém sabe. Eu não sei, muita coisa estranha aconteceu no início do período colonial que não foi registrada. Essa é minha resposta mais chata. Minha resposta maluca, Alienígenas? certo? Minha resposta sincera é que não sei. Não faço ideia do que causou isso. Há outros lugares no Egito semelhantes, onde cidades inteiras estão completamente destruídas. Ou devo dizer, o templo está completamente assim, como o templo de Bobastes, o templo de Tanis, Egito. A cidade está completamente aniquilada, sem explicação. Já vi templos em ruínas no Egito, mas não são assim. Isso aqui parece que alguém atingiu esse lugar com um míssil de cruzeiro. E sim, é muito estranho. Bizarro. Eu fico pensando. E tipo, você se pergunta, se os espanhóis fizeram isso, talvez eles tenham registrado, certo? Tipo, eles teriam dito, ei, destruímos um templo pagão, acabamos com isso aqui. E nós, sabe, tipo, Fazendo proselitismo. Você pensaria isso, mas nem sempre era assim. Sabe, os espanhóis eram tão bons quanto ruins, né? Muitos espanhóis realmente fascinantes, corajosos, incríveis durante o período colonial e também muita gente realmente má e maldosa, né? isso é fascinante, né? E quando você estava no Peru, qual era o local específico que você estava visitando? É aquele que a gente acabou de ver com a pedra? Eu fui para vários lugares. Eu estava em Cusco, fui para Sacsayhuamán, fui para Boa Noite. Qual é o nome do poço? Fui para Ollantaytambo, mas não lembro o nome de outro lugar. Tem outra cidade que eu fui e depois Machu Picchu. Então fui para Machu Picchu 2 vezes. Machu Picchu é incrível. Você já foi? Não, está na minha lista de desejos. Eu estava dizendo isso para o Joe. É mais incrível do que o Egito, não dá para comparar. O Egito fica no meio de uma grande área metropolitana e as pirâmides ficam no topo de uma colina, tem 1 milhão de pessoas lá e a poluição é insana. E você sabe, tudo bem, mas as pirâmides são incríveis, elas realmente são uma das coisas mais impressionantes do mundo inteiro. Não é como estar na Amazônia Andina depois de viajar por dias para conseguir chegar aqui. Tipo, se eu quisesse ver as pirâmides, eu poderia, saindo de Nova York, eu poderia estar lá em 13 horas assim. Assim que eu pousar no Cairo, eu posso ver as pirâmides. Eu não posso simplesmente dizer, eu quero dar uma olhada em Machu Picchu, sabe? É uma jornada. Eles não limitam os visitantes? Eles limitam, sim, você tem. Tipo, pegar um ingresso? Sim. Sim. Enquanto em Gizé, ótimo exemplo. Tipo Gizé, você pode simplesmente aparecer e comprar seu ingresso no mesmo dia. Em Gizé não é preciso reserva, mas em Machu Picchu é necessário comprar o ingresso online com cerca de 6 meses de antecedência. E aí você tem que viajar até a América do Sul. Você tem que ir de Lima para Cusco e aí você não pode, e as pessoas não percebem isso. Machu Picchu fica a 4 horas de Cusco e você tem que ir de carro. E depois você tem que pegar um trem para entrar na Amazônia e ver Machu Picchu. Então, sabe, é toda uma jornada só para chegar lá. E aí, quando você está em pé na montanha, olhando para a cidade com o vinho, com o Huayna Picchu, o topo da montanha atrás, é simplesmente, cara, não tem comparação.
Este é um dos lugares mais incríveis do mundo. E a gente sabe quando isso foi construído? Tipo, existe uma estimativa aproximada? Bem, a grande maioria do local foi construída. A grande maioria do local foi construída durante o final do período Inca, então eles ainda estavam construindo a cidade quando os espanhóis chegaram. Então é muito, muito recente, pelo menos a maior parte da construção. Mas há evidências arqueológicas de pessoas nesta montanha, acho que em 2000 a.C. Sim, Uau! sim, Então as pessoas vivem nesta área há muito tempo. sim, sim. Mas então Machu Picchu em si foi construída bem mais perto de 1340. Sim, sim, o principal, o grande mistério aqui, o que complica tudo é: você está vendo isso aqui? Você está vendo a parte vazia no meio da cidade onde parece que é tipo um chão de terra? Então, bem ao lado daquela colina gramada, logo abaixo, à esquerda disso, isso mesmo, bem aí, aquilo, então é isso. Eles chamam aquilo de Templo da Lua, eu acho, porque acreditam que tem um alinhamento lunar, mas eu não acho que tenha. O alinhamento não funciona, não sabemos o que era aquele templo, mas naquele templo bem ali. É a única parte de Machu Picchu onde você tem aquelas enormes pedras megalíticas, as coisas que você veria em Sacsayhuamán e em Cusco. Ah, sim, olha só. Dá para ver que essas pedras são realmente enormes. Eu diria que uma delas tem o tamanho de toda a sua parede aqui. Uau! E lá no topo dessa montanha é realmente impressionante. E é esse o tipo de complicação que aparece aqui. É como, ok, se foi uma civilização precursora e não os Incas, por que que eles construíram apenas um templo aqui no topo dessa montanha desse jeito? E o restante foi feito com o quê? Ainda é uma ótima arquitetura, mas bem mais rudimentar, o que leva alguns a pensarem que Machu Picchu foi feito por uma civilização antiga muito avançada. Quando estive lá, não esperava por isso, mas só aquele templo tinha essa construção. Pensei, será que vieram até aqui só para erguer esse templo no alto da montanha? Não sei. Digo, é loucura pensar que uma civilização precursora construiu um templo específico pequeno, relativamente pequeno, com essas pedras megalíticas gigantes, e depois uma civilização posterior construiu o resto. Não é loucura, sabe? O mundo antigo é um país estrangeiro. Não é loucura, mas certamente desafia. Como o meu pensamento racional, certo? Porque às vezes, ao estudar o mundo antigo, é preciso deixar o pensamento racional de lado. Porque, sabe, eu olho para isso e, de certa forma, olho para esse templo e penso: ah, sabe, eu vim para Machu Picchu. Sim, é só esse templo que tem esse trabalho megalítico de pedra tão impressionante. Eu não acho que uma civilização precursora antiga viria até aqui só para construir um prédio. Ah, não sei. Talvez os Incas tenham feito isso, e esse trabalho em pedra exista assim porque era um prédio muito importante. No entanto, isso é assumindo que eu entendo pelo menos 1% da mentalidade Inca ou da mentalidade dos antigos peruanos. Se eu pudesse conversar com alguém de uma civilização precursora e perguntar por que construíram assim, talvez houvesse uma explicação racional. E diriam: por que viemos aqui fazer isso? Por que aconteceu isso, aquilo, e achamos necessário construir aqui, devido ao alinhamento sagrado no céu, blá blá blá. E eu diria: isso é loucura, tá? E ele sabe? Se ele dissesse: tem mais dessas espalhadas pelas montanhas que vocês não acharam, eu ficaria: ah, entendi. Então isso é como uma peregrinação, é como um lugar de estudo ou adoração, ou de astronomia, ou seja lá o que for. E é esse lugar específico onde você tem que ir. Os nativos americanos fazem várias coisas. Quanto mais aprofundo, mais percebo que é uma verdadeira batalha. Para me lembrar constantemente de que eu não sei tudo. Sabe, porque é como a Linda Chile, que foi a mentora do meu mentor. Ela é uma arqueóloga maia de classe mundial, e ela sempre dizia isso. Precisamos de pessoas de fora da área para olhar para dentro, porque é tão fácil saber tanto que você acaba se confundindo, tipo, você fica tão perdido. Você chega tão perto do mosaico que não percebe o que vê. Exatamente, né? Então eu preciso constantemente dar um grande passo para trás, sabe? E tipo, ok, por que eu estaria defendendo só a ideia de uma civilização antiga perdida?
É possivelmente tão provável que esse pequeno templo aqui existia muito antes do resto da cidade. Porque as pessoas iam lá fazer algo que acho eram os nativos americanos das grandes planícies que se isolavam na natureza e ficavam sem comer, e tipo, se amarravam a uma árvore e ficavam sem comer. Até começarem a ter alucinações e visões e então voltavam e davam as profecias daquela visão. Isso era um elemento fundamental daquela sociedade. Uau, isso poderia facilmente ser a mesma coisa, né? Então é como se fosse um mundo completamente alienígena que estamos tentando estudar aqui. E, sentir-se super confiante sobre qualquer afirmação a respeito de algo assim, eu acho que é um erro. Então, de qualquer forma, é isso, Machu Picchu. Tem mais algo interessante ou marcante sobre Machu Picchu? Tipo, obviamente temos esse templo específico que talvez tenha sido usado para algo. Eu posso estar enganado em chamá-lo de templo, mas era. Havia uma grande população de pessoas vivendo aqui em algum momento? Eles acreditam que a população era inferior a 1.000 pessoas. Houve pessoas que entraram e, analisaram cada cômodo e exatamente quanta água havia. Então, de onde a foto está sendo tirada, você na verdade está em pé em Machu Picchu e o que você está vendo. O pico ao fundo que associamos a Machu Picchu é, na verdade, o Huayno Picchu. Assim, ele aparece nas fotos tiradas em Machu Picchu. A maioria nunca viu uma imagem real de Machu Picchu. É engraçado. Então, se você der um zoom para fora, muito obrigado. Então, em Machu Picchu, a montanha em que ele está em pé tem uma nascente no topo, ela sai da montanha e vai descendo devagar. E eles remodelaram o lado da montanha e fizeram esses aquedutos onde eles transformaram Eles desviaram o caminho da água para descer até a cidade, porque originalmente ela só escorria pela encosta da montanha. Eles desviaram para o lado e a água desce até a cidade, serpenteando por ela até essas, nath, eu digo natural, mas são fontes com água de nascente natural saindo. E você pode beber essa água hoje. E essas fontes estão funcionando, sabe? Desde que a cidade foi construída. É incrível. E o que é louco é que, dizem que pelo menos as pesquisas feitas mostram que 60... Aqui está. Ok, aqui está outra coisa. Eu deveria acrescentar. A maior parte da arquitetura megalítica de Machu Picchu, a única coisa acessível é aquele templo. Mas eles encontraram outras pedras gigantes, como aquela debaixo do chão por onde você anda. Toda a fundação é feita dessas pedras megalíticas e 60% da alvenaria em Machu é assim. Picchu é a fundação da cidade porque tem túneis nela que são mais ou menos desse tamanho e eles direcionam a água. E isso fornece uma base estável para essa cidade que existe no topo de uma montanha, numa área que é assolada por terremotos. Então eles reforçaram a fundação da cidade. Sim, é totalmente insano. E, então os túneis não são acessíveis. Sim, aqui é onde um deles sai. Você pode beber essa água hoje. Ela vem direto da montanha. Isso é incrível. Tem tanta coisa, cara. É um lugar incrível. O que eu penso sobre Machu Picchu quando estou lá? Sim, é lindo. O que eu penso sobre Machu Picchu quando estou lá é... Eu realmente sinto uma vibe de Biblioteca de Alexandria. Este é um lugar de estudo. Este é um lugar onde as pessoas mais importantes dessa civilização podiam vir. E outra coisa que é realmente fascinante sobre isso, cara... Isso é isso que eu estou vivendo agora. Eu não falei sobre isso publicamente. Então, cidades perdidas dos Incas, essa ideia tem fascinado exploradores por muito tempo. Havia uma cidade chamada Vilcabamba, que é o M. O explorador americano Hiram Bingham estava procurando e, Vilcabamba é a cidade para onde o último imperador Inca fugiu. E, por que estou pedindo desculpas? Estou esquecendo o nome dele agora? Estou esquecendo várias coisas. Como é mesmo? Monco, imperador Inca? Ele levou cerca de 250 mil pessoas incas para fora de Cusco. E eles ou construíram uma nova cidade ou havia uma cidade antiga que eles sabiam que poderiam usar bem longe. Então aqui está Monco, Inca... Ou havia uma cidade antiga que existia lá fora. Na Amazônia, eu digo, a Amazônia Andina. Mas você sabe, ainda é na Amazônia. Que estava disponível, talvez tivesse sido abandonada, ou talvez fosse, um lugar não muito poderoso. Mas ele sabia que ali poderia reunir centenas de milhares de pessoas para fundar a nova colônia e fugir dos espanhóis.
Então ele leva de 250 mil a 500 mil pessoas incas para fora de Cusco. Basicamente, é um êxodo em massa, indo para as montanhas, para um lugar chamado Vilcabamba. E eu acho que eles viveram lá em paz e ninguém soube onde eles estavam por 11 anos. E então o Manco Inca volta para o mundo colonial, meio em contato com os espanhóis. E ele é esfaqueado até a morte na rua. E eventualmente a cidade de Vilcabamba. As pessoas meio que passam fome e têm que voltar, e a cidade acaba se perdendo na história, mas era essa famosa cidade Inca perdida, e isso é aqui que a história fica interessante. Porque Hiram Bingham estava procurando por isso na Amazônia peruana e acidentalmente encontrou Machu Picchu. Ele nunca encontrou a cidade de Vilcabamba. Foram exploradores posteriores que continuaram e encontraram Vilcabamba. Então, o que isso abriu aqui e isso? Acho que isso é algo relativamente recente e é algo que só fiquei sabendo no mês passado. No Peru, eu estava conversando com um historiador peruano lá e ele estava me contando sobre a ideia dele. Há algo mais especial em Machu Picchu do que em Vilcabamba. Vilcabamba não era segredo, apenas sua localização era secreta, mas todos a conheciam. Houve um grande êxodo. Sim, mas Machu Picchu, os incas explicitamente faziam questão de nunca jamais falar sobre isso. Eles deixaram o local durante o contato, quando os espanhóis chegaram, tomaram Cusco e dispersaram as pessoas. Os incas simplesmente abandonaram Machu Picchu ao perceberem, durante escavações, que não havia absolutamente nada na cidade. Tirando alguns artefatos que sobraram, tem um pequeno museu lá, mas é impressionante como falta tanta coisa que deveria estar lá. Então existe essa ideia de que, eles devem ter pegado tudo, ido embora e abandonado a cidade. Mas nunca, ninguém, nenhum Inca, todos os Incas que foram entrevistados e usados como fontes pelos cronistas espanhóis. Nenhuma pessoa jamais sequer mencionou o nome real de Machu Picchu, então ninguém sabe o seu significado. Por que era tão significativo e por que o povo Inca fez questão de não mencionar nem sequer o nome desse lugar? Quero dizer, o silêncio meio que indica a importância disso, de certa forma. Exatamente. Como sabemos que se chama Machu Picchu? O que significa esse nome? Era porque é o nome da montanha? Beleza. É só o nome da montanha. E esse é o nome que os Incas usavam? Não, bem. É o nome que o povo Inca estava usando em 1911, quando Hiram Bingham estava lá e encontrou a cidade. Certo? Então eles chamaram a montanha de Machu Picchu, mas isso foi há 115 anos, é assim que eles chamam aquela montanha. Se minha história estiver certa, ele apenas usou o nome da montanha para a cidade. Isso faz sentido. Não sabemos o nome da cidade. Uau! É louco, né? E o fato de eles manterem isso tão em silêncio realmente dá um ar de reverência. Ou talvez como um esconderijo. Construir uma cidade assim é um grande empreendimento, e manter isso em segredo é difícil. Certo. Eu penso que há tantos observatórios. Existem pequenas piscinas de reflexão, algumas piscinas de reflexão da SO desse tamanho, e eles encontraram outras piscinas de reflexão que são feitas de ardósia, e basalto negro, e cara, elas são tão bem feitas, é impressionante. Como a gente fala, tenho certeza que você já viu aqueles vasos pré-dinásticos do Egito feitos com precisão. Sim, esse trabalho em pedra com a mesma qualidade também aparece nesses espelhos d'água. E é basicamente isso, esse relógio circular, mais ou menos desse tamanho, ele é perfeitamente esculpido e perfeitamente circular. E então eles colocavam isso no meio desses edifícios de teto aberto, e assim os astrônomos se sentavam e havia. Essas tigelas tinham marcas de grade na lateral para deixar a água nivelada, permitindo observar as estrelas refletidas nela. E assim eles estavam descobrindo como a roda cósmica, e esses artefatos foram encontrados por todo Machu Picchu. Na verdade, é uma das coisas mais comuns encontradas em Machu Picchu. Então, o que eu penso é, isso aqui é uma situação tipo Alexandria, isso aqui é uma universidade, é onde estavam todas as mentes mais brilhantes do mundo Inca, bem aqui. Por muito tempo, pensava-se que era a mansão do playboy do imperador. O que eles faziam lá? Havia essa lenda de que um dos palácios de Machu Picchu era como o Palácio das Concubinas. É como se fosse onde ele mantinha as concubinas, e um lugar era chamado de berçário, pois ele engravidava as mulheres mais bonitas, que davam à luz ali. Isso é meio que só um mito, ou pelo menos as pessoas dizem que é um mito. Não há realmente nada por trás disso. São apenas mitos e lendas populares que foram passados adiante. Mas, sabe, do jeito que meu mentor, Dr. Ed Barnhart, e eu vemos isso, é como se fosse provavelmente os dois, sabe? Provavelmente é...
O imperador Inca tem total liberdade. Machu Picchu é o local mais impressionante do reino Inca, talvez só atrás da antiga cidade de Cusco, que deve ter sido incrível. Mas, tipo, sabe, se no inverno o imperador Inca quiser subir até Machu Picchu, onde há essas vistas incríveis e as mentes mais brilhantes, por que ele não teria algumas concubinas lá para se distrair enquanto está lá? Então, eu não sei. Mas sim, Machu Picchu, meu palpite é que provavelmente todo o conhecimento sagrado, a compreensão do cosmos e do universo, e talvez a religião, estava acontecendo em Machu Picchu. E quão difícil, tipo, é difícil chegar a Machu Picchu hoje em dia. Imagina como devia ser naquela época. É praticamente impossível. Ele fala sobre isso. É uma caminhada de 2 semanas. Cara, não sei quanto tempo ele levou de Cusco até Machu Picchu, porque nem sabia que procurava isso. Ele meio que vai perambulando pelos arredores do Império Inca, tentando e, tipo, sabe, perguntando aos locais por pistas. Sabe, eu estou procurando por essa cidade perdida de Vilcabamba. Tem alguma coisa aqui? Isso é tipo, aqui é tipo, a descoberta de Machu Picchu, resumida em um parágrafo. Hirambingam está passando pelos arredores do Império Inca. Ele sabe sobre a cidade perdida de Vilcabamba. Ele sabe. Fica a leste de Cusco, na Amazônia Andina. Então, onde as montanhas dos Andes encontram a Amazônia, é basicamente uma selva ou uma selva montanhosa. E então, ele vai de vila em vila perguntando aos moradores locais: você conhece alguma cidade na selva, tipo cidades abandonadas que você já viu? Sabe, tipo Timplo, entende? E ele tentava se comunicar com eles e todos diziam sim, sim, sabe? Ele era levado para vários lugares o tempo todo. A maioria deles era muito insignificante e acho que todos eles não eram tão significativos assim. Havia pequenos vestígios ao longo do rio, onde havia tipo uma casinha de fazenda no fundo do rio que estava coberta pelo mato. Além disso, via-se os terraços pela montanha. Era claro, esse era um fazendeiro rico, com dinheiro para construir essa grande casa de pedra. Não é uma cidade, é só a propriedade dele. E então, esses moradores locais, próximos à atual cidade de Iguada, Fênix, dizem que sim. Aqui em cima, no topo dessa montanha, tem alguns templos lá em cima que a gente conhece. Ele diz, tudo bem, me leve lá agora. São templos, pense nisso. Provavelmente há 600 anos, ou desculpe, cerca de 500 anos, quando Machu Picchu foi abandonada, nem todos vão embora. Você provavelmente já sabia. Quando estou lá em cima, penso nas pequenas coisas que nunca ficam na história. Provavelmente havia pessoas vivendo na base da montanha que estavam apenas cultivando, porque há todo tipo de terraço agrícola lá também. Então, havia 700 pessoas que viviam na parte principal da cidade, mas provavelmente havia talvez alguns milhares que viviam nos arredores. Ao redor, todos eram agricultores e de classe mais baixa. Bem, quando a cidade é abandonada, com certeza tem gente que pensa, cara, a gente devia simplesmente ir morar lá em cima, né? Vamos só ir, você tem uma fonte de 6 nascentes, tipo, você tem uma arquitetura bem legal. Sabemos que isso ocorria no mundo maia, com evidências de maias posteriores vivendo e passando tempo nas ruínas. Encontramos jogos de tabuleiro maias de crianças que passavam o tempo em prédios abandonados, jogando igual ao que fazem hoje em dia. Isso é incrível. Tudo isso era pré-colombiano, certo? Encontramos evidências de crianças em prédios abandonados após a cidade ser deixada, muito antes de Colombo chegar. É fascinante. Provavelmente, quando Machu Picchu foi abandonada, alguns agricultores decidiram apenas morar lá em cima, pensando que os espanhóis não os encontrariam, em vez de ir para Vilcabamba. E então, eventualmente, essas pessoas acabam sendo absorvidas conforme o mundo moderno vai se espalhando para esses lugares mais distantes. Às vezes eles descem da montanha para buscar itens como encanamento e eletricidade, né? Depois a selva cobre as ruínas que permanecem lá e algumas gerações depois, os netos dessas pessoas dizem: sabe, tem tipo uma vilazinha lá em cima ou algo assim onde meu bisavô costumava brincar, mas eu nunca fui lá, nunca, sabe? Aí chega esse cara e ele fala: essa garota esquisita quer ir ver esses prédios abandonados idiotas. Beleza, tá bom, me dá, sei lá, $100 e eu te levo lá em cima lá. E aí eles vão até lá e tem tipo... Foi muito difícil chegar lá porque eles não sabiam como subir a montanha, já que em alguns trechos é só parede de granito. E tem todo tipo de história. Eles estavam subindo e começava a chover no meio do dia, porque lá chove quase todo dia mesmo. E sabe, ele tinha os caras dele caindo pela lateral da montanha. Acho que ninguém morreu, mas eles escorregavam, rolavam uns 10 metros e aí, segundo a história, todo mundo começava a rir muito.
E todos eles ficavam sentados na lateral da montanha por mais uns 30 minutos, descansavam e depois continuavam subindo. E eu acho que isso levava ele. Posso estar enganado sobre minha história aqui. Não sou especialista em Hiram Bingham, mas acredito que ele levou alguns dias para subir e se estabelecer lá. Então ele passa a explorar as ruínas e precisa abrir caminho na selva. Mas ele fala sobre como o trabalho em pedra, a selva nunca afetou o trabalho em pedra, como se as pedras fossem tão bem encaixadas umas nas outras. E eu acho que ele fala explicitamente. Ele está no Templo do Sol, em Machu Picchu, um templo semicircular com uma parede reta de um lado. Pelos alinhamentos, sabemos que é um templo solar. Porque o Sol, acho que eu não sei. Não tenho certeza se é equinócio ou solstício. Mas ele surge por outro portal de pedra do outro lado de uma montanha diferente que eles encontraram. Acho que são uns 3 quilômetros de distância, mas dá pra ver lá em cima quando as pessoas estão subindo. Se olhar bem, dá pra ver elas andando. O Sol nasce em um equinócio ou solstício, brilha pelo portal e entra pela janela. Ao atingir a parede do fundo, indica o início de uma nova estação. Há muitos detalhes ali, mostrando pra gente que isso é um observatório astronômico, isso é uma universidade, basicamente. É isso que Machu Picchu é. Ou, eu deveria dizer, é o umbigo da compreensão deles sobre o mundo, certo? Tipo, é daqui que vem toda a compreensão deles sobre tudo. Quando Hiram Bingham encontrou o templo, não sabia nada disso. Mas quando ele o encontrou, ele disse algo como que ousaria afirmar que é a maior obra em pedra de todo o mundo. E ele obviamente estava por dentro do Egito, pelo menos para 1911. Talvez ele nunca tenha estado lá, mas com certeza já tinha visto fotos e tudo mais. E ele diz explicitamente que é ou a maior do mundo, ou acho que ele até compara com o Egito, e ele diz que é melhor, e quando você vê pessoalmente, você fica tipo... Ou isso é bom? Existem hieróglifos celestiais ao redor de Machu Picchu, ou algum tipo de arte além da própria arquitetura? Não é estranho isso? Então, os Incas, se eles forem os responsáveis... E se eles forem responsáveis por esse trabalho em pedra? Os Incas eram uma cultura sem linguagem escrita. Eles não registravam a linguagem e não tinham hieróglifos como os maias ou os egípcios. Você passa por todos os templos deles e estão todos vazios. É muito estranho, né? Eles manipulam a pedra com habilidade, mas não escrevem nada nela. A forma de linguagem deles é o que chamamos de quipus. Você já ouviu falar disso antes? É como uma corda, e descendo dessa corda há mais cordas que são amarradas em pequenos nós e formações. E sabemos que isso era uma linguagem numérica, que nunca, jamais foi decifrada. E era assim que eles registravam as coisas. Então você entrava em um prédio e era como uma biblioteca onde você podia vasculhar os quipus e conseguia acompanhar as informações. E era tipo, supostamente, quer dizer, obviamente é genial, mas nós nunca deciframos como ler isso. Mas era uma maneira engenhosa de guardar grandes quantidades de informação em um dispositivo tão pequeno e fácil de transportar. É como um disco rígido. Sim, então você ia a uma biblioteca se quisesse saber algo. Você ia vasculhar os quipus que estão pendurados no teto e você podia ler o quipu, tipo, acho que passando o dedo por ele e, cara, sei lá, não faço ideia. Tipo, quais frutas podemos comer nessa área, e de alguma forma você consegue decifrar isso basicamente dessa biblioteca, desse livro que está escrito nesses fios? É. Ah, isso é fascinante, encontramos todos esses quipus. Tem muitos deles. Tipo, são tantos que tem um hotel em que eu fico chamado Hotel Ruinos em Cusco. Eles têm 2 quipus emoldurados na parede, entre muitos outros. Mas não sabemos como ler isso. Ninguém, tipo, já teve algum que foi decifrado, eu acho, sem nenhum tipo de contexto? Não. E eu acho que os espanhóis foram explicitamente atrás de matar os leitores de quipu para se livrar deles. Então, sabe, eles basicamente queriam eliminar tudo o que não fosse cristão. E ao fazer isso, eles encobriram muito conhecimento antigo, conhecimento sagrado, sabe? A compreensão dos povos nativos. Por exemplo, há um lugar no centro de Cusco chamado Coricancha, e eu dei uma palestra no meio do Coricancha falando sobre o que exatamente ele é hoje. Então, o Coricancha era um templo solar, era um templo do sol, nos tempos antigos para o deus Sol Inti, eu acredito.
E os espanhóis, quando chegaram em Cusco, você vê a igreja espanhola construída sobre este muro mais baixo, que era a parede externa do Coricancha. E naquela pequena área curva, havia um canto e era um santuário para o Deus Sol. E então os espanhóis, eles tentaram de todas as formas derrubar toda a arquitetura nativa, mas simplesmente não conseguiram, porque as pedras são tão pesadas e estão tão encaixadas umas nas outras, então eles pensaram, ok, vamos apenas construir algo em cima disso. E ao construir essa igreja enorme por cima, o que eles fizeram, querendo ou não, minha opinião é que os espanhóis talvez nem tenham entendido tudo isso. Mas eles basicamente entenderam que o que estavam fazendo iria interromper a função do templo. E é isso que o templo é. Eles são novamente observatórios astronômicos, são relógios solares e cosmológicos. Então você teria essas janelas que teriam todos esses diferentes tipos de alinhamentos e cara, lá está você. Se você e eu pudéssemos caminhar por lá, eu poderia te explicar melhor. Mas entraríamos em cada cômodo e eu observaria a quantidade de nichos, que são janelas que não atravessam, pois há uma parede do outro lado, sendo assim, uma janela para lugar nenhum, chamados de nichos. Eu entraria no cômodo e contaríamos até 7, depois 5 no próximo e 4 no seguinte. Estão vazios do lado oposto. Este teria 3, este teria 5, este tem 7, com uma porta no meio e então pegamos nossa bússola. Ok, então isso fica voltado para tal direção, para o leste. Então você pode imaginar se eu removesse a igreja espanhola. Isso fica em cima, isso bloqueia as janelas em tal data, que geralmente é, digamos, o final da primavera, o começo da estação chuvosa. Assim que o sol nascesse neste canto, iluminaria a janela até a parede do fundo. Nesses nichos, o astrônomo saberia que a estação das chuvas começou e é hora de plantar. E está tão claro ali e isso é só um aspecto disso. E provavelmente há uma mistura de diferentes coisas acontecendo e afetando a religião deles, a cosmologia deles, a filosofia deles. Tudo estava concentrado naquele prédio e os espanhóis construíram a igreja sobre ele. Cortaram o poder, né? Por isso é quase impossível estudar isso agora e observar esses fatos, pois atualmente há outro sítio de patrimônio cultural, já que uma igreja de 500 anos está sobre ele. Então é como se tivesse cortado o poder do próprio templo, e esse era todo o propósito disso. A ausência de símbolos torna isso ainda mais crível. Esta era uma instituição acadêmica e cosmológica, e não necessariamente apenas ritualística ou religiosa. Eu presumiria certo, se eu pensar, é uma comparação estranha. Mas mesmo como um observatório hoje, ou como um prédio acadêmico hoje, não necessariamente tem esculturas ou imagens, sabe, das coisas acadêmicas, certo? É quase meio austero e meio sóbrio na sua ornamentação. Eles também dizem, usamos isso para saber quando é o equinócio. A gente não precisa, sabe, de divindades ou algo assim, porque esse não é um lugar ritualístico por natureza. Isso aqui é um lugar, isso aqui é uma ferramenta. Isso aqui é literalmente como um atlas em um prédio. Isso é fascinante. É louco. E isso está em todo lugar, cara. Está por todo o mundo pré-colombiano, em todo lugar. Quero te perguntar sobre frequências ressonantes. Poxa vida. E aí, pessoal? Estou na estrada. Eu adoraria ver vocês lá. Obviamente, se você não sabe, eu sou comediante de stand-up e stand-up é a minha paixão. Amo fazer isso e ver vocês nos shows faz tudo valer a pena. Sempre fico depois para conversar e cumprimentar. Se quiser ir ao show e falar comigo, vai significar muito para mim. Você pode me ver em todas essas datas e mais no meu site marcagnonlive.com e eu vejo vocês na estrada. Beleza, então, frequências ressonantes. Eu ouvi de algumas pessoas que elas conseguem ouvir de uma pessoa em particular que é vocalista, que ao visitar alguns desses locais, especificamente na América Central e do Sul, existem como janelas nas quais você pode cantar, que vão ter essa ressonância. É uma chave específica, e se você souber a chave, cria um zumbido que reverbera por todo o espaço. Você já viu algo assim? O que pode dizer sobre isso? Eu já vi pessoas fazendo isso. Mas, cara, é uma daquelas coisas que não está na arqueologia, é um fenômeno que podemos observar, mas quero dizer, não há dúvida de que está acontecendo. Eles realmente vão até lá e encontram essa ressonância ou essa chave, e isso realmente reverbera, sabe, de forma bastante significativa nessa câmara ou nesse nicho, ou seja lá o que for.
Mas se isso era algo de que os antigos tinham consciência e usavam, cara, é só uma daquelas coisas. Tipo, se eles faziam isso, não falavam sobre isso, certo? Mas isso não significa que não estava acontecendo. Duas coisas que eu devo dizer sobre isso. É tipo como os egípcios nunca... Ok. Bem, eu vou fazer vários pontos com esse ponto, mas é como se a gente encontrasse algo. E pelo menos para mim, eu quero dar o máximo de crédito possível aos antigos. Então, você já viu esse fenômeno onde as pessoas vão ao templo de Quetzalcoatl Kukulkan em Chichén Itzá e elas batem palmas na frente dele? Isso faz o som do pássaro Quetzal. Você já viu isso? Sim. Podemos mostrar isso, é ótimo e fascinante para quem nunca viu. Bem, há tantos arqueólogos que vão dizer não. E isso é só coincidência mesmo, certo? Mas os maias eram um povo genial. Tudo o que eles fizeram em sua civilização indica para nós que eles eram um povo genial. E eu também não acho que eles precisavam escrever absolutamente tudo. É tipo, sim, então vamos jogar. Isso é um eco simples e fácil de explicar. Quando você bate palmas na frente, estrutura, quero dizer, de uma inclinação, o som vai até o topo. Neste caso, uma pirâmide, e se houver uma cavidade ou um templo, como neste caso, nós voltaremos para você. Se você bater palmas na frente de uma pirâmide egípcia, nada acontece porque o som se dissipa. Aqui, o som retorna. Porque parece um pássaro. Não me pergunte isso porque nós não sabemos, mas isso é realmente impressionante. Especialistas de diferentes países, especialistas em acústica, vieram aqui para estudar. Fascinante. É loucura, né? Isso me impressiona sempre. E então, outro fenômeno sobre essa pirâmide é que, e já volto à questão da acústica, é que nos equinócios de primavera e outono, o Sol, basicamente, ele está nascendo e se pondo, ou no que chamam de dias de cruzamento de trimestre, então está nascendo e se pondo. Os cantos das pirâmides no canto nordeste no canto nordeste e depois no canto sudoeste. Ou talvez isso esteja invertido. Mas, essencialmente, o que está acontecendo é que a luz está sendo projetada sobre a pirâmide. E então, a partir dos cantos das pirâmides, aqueles cantos em degraus, ela projeta uma luz sobre o lado da escadaria, onde há uma cabeça de serpente na base. E ao longo do dia, ou na verdade devo dizer principalmente de manhã e à noite, parece que há uma serpente ondulando por toda a pirâmide. Então ela está subindo e depois descendo de volta para o submundo. E dentro da boca da serpente está o seu próprio chocalho. É como se fosse o seu próprio rabo. Então está mostrando que é um ciclo, como a serpente descendo para dentro da terra. Então, ambos os fenômenos acontecem naquela pirâmide e é mais ou menos meio a meio. Alguns arqueólogos olham para ambos e dizem: é claro que os maias sabiam o que estavam fazendo. Olha tudo o que eles já fizeram. Isso não é nada absurdo. Claro, eles sabiam disso. Outros dizem: deve ser coincidência, não sei se eram tão inteligentes assim. Então, sabe, muita gente foi meio rápida em descartar algumas dessas coisas. Outro ponto importante: o fato de uma civilização não ter registrado algo não quer dizer que não faziam aquilo corretamente. Então, um dos argumentos realmente bobos sobre se os egípcios construíram ou não as pirâmides é que eles, talvez eles... Dizem que os egípcios nunca registraram como construíram as pirâmides. Ok, bem... Você sabia que os egípcios nunca escreveram como mumificar alguém? Sabe quantas pessoas eles mumificaram? Eles nunca escreveram nada sobre isso, nunca anotaram nada disso. Por quê? Porque provavelmente era um conhecimento sagrado, cobiçado e importante, certo? Tipo, ser mumificado significa que você está sendo elevado além do reino natural, seu corpo está sendo preservado para a eternidade. Além disso, apenas os egípcios do mundo antigo eram mumificados assim. Por que quereriam ensinar isso aos mesopotâmios? Por que eles gostariam que civilizações rivais soubessem isso?
Por que eles iriam escrever como construíram as pirâmides para que os sírios pudessem copiar, não é? Você entende o que eu estou dizendo? Então é meio que isso para mim não é um argumento válido para eu descartar isso, porque eles nunca escreveram isso direito, né? Os egípcios nunca escreveram como mumificavam alguém. Existem milhões de múmias. Também é arrogante dizer que só porque a gente não tem isso não significa que eles não escreveram. Além desse ponto, certo? Tipo, Quero dizer, qualquer coisa, tipo para o Egito, sabe? Tipo, o delta teria sido completamente destruído pela umidade ou qualquer outra coisa. Tipo, o papiro teria sido destruído se fosse mantido naquela região. Imagina o mesmo com os maias ou outros povos em florestas tropicais da América Central. tipo, Se eles escreveram alguma coisa, quero dizer, existem manuscritos ou algum tipo de... sim, então os maias são provavelmente bem, ok, vamos dizer assim. Nas Américas, os maias são quase certamente a civilização mais sofisticada que já existiu. Nas Américas, alguns poderiam argumentar a civilização antiga mais sofisticada de todas. Sabe, no que diz respeito à compreensão deles sobre o funcionamento interno do mundo natural, eles superaram em muito os egípcios, muito mesmo. Não chega nem perto. Provavelmente algo semelhante seriam os gregos, como o entendimento grego de astronomia, do mundo natural, filosofia e ciência. É por isso que eu estava dizendo antes, é por isso que eu estava comparando eles. Os gregos e os maias são muito, muito, muito parecidos. Então, os maias tinham escrita, uma escrita completa, eles também. Eles até tinham, como todos eles tinham, hieróglifos formais, até chegar na escrita cursiva. E eles tinham muitas, muitas línguas diferentes. Mas você tinha uma língua geral, federalizada, à qual todos os diferentes reinos aderiam, para saber como se comunicar uns com os outros. E eles escreviam em pedra, em cerâmica e em papel, e nós chamamos de códices, mas os códices não se preservam muito bem. Então você vai... O que são eles? Em que eles são escritos? eu quero dizer, é um tipo de papel de palha, tipo palha cortada fina, certo? Eu não sei o processo de como eles faziam isso. Mas são analógicos. O papiro, basicamente, Sim. é um papel fibroso que eles faziam com o que tivesse de vegetação local. Sim, exatamente. E assim era o papiro. Pergaminhos, um longo pedaço de papel que você enrolava, e um códice é um longo pedaço de papel, quase exatamente igual, mas comprimido de forma diferente. Você já teve? Você já usou post-its? Aqueles que você puxa e é como um acordeão. É assim que eles dobravam no estilo acordeão. Então você lia assim e depois virava e lia do outro lado. Interessante. Então, sabe, eles têm mais ou menos esse tamanho e podem ser assim de grossos. Acredita-se que eram milhares deles. Mas em 1574, eu acredito, ou talvez tenha sido nos anos 1600, mas na verdade eu acho que foi no final dos anos 1500. O espanhol Diego de Landa reuniu ele enviou várias expedições para recolher todos os códices maias e ele os colocou em várias fogueiras. Agora, uma pira é um pequeno monte, então, sabe, imagine quantos livros eu poderia empilhar do chão até o teto aqui em várias piras diferentes. E então ele simplesmente jogou fósforos nelas e queimou tudo. Por isso, presumimos que havia milhares deles, porque temos vários códices astecas diferentes. Os astecas eram menos sofisticados que os maias. Os astecas chegaram depois, eles são recém-chegados. Acho que aqui é onde podemos diferenciar um pouco as civilizações, mas os astecas chegaram milhares de anos depois que os maias já existiam. Os astecas chegaram tarde nesse jogo. Na verdade, os astecas nem são do México, devo dizer. Podemos falar sobre isso. Quando chegaram, os cronistas espanhóis registraram tudo na cidade asteca de Tenochtitlan. Eles disseram que ouviram que os astecas produziam 180 mil folhas de papel, ou seus códices, por ano. 180 mil livros por ano estavam sendo feitos. Certo. Isso foi por volta de 1520. Os maias já escreviam há 2000 anos antes disso. E então Diego de Landa queimou tudo isso. Ai, meu Deus. E ele nos deixou com apenas 3 códices. 3? 3 deles restaram, Eles só foram encontrados em um lugar como se estivessem escondidos. Eu não sei. Eu deveria fazer um vídeo sobre como esses foram preservados. Acho que um deles foi guardado por um dos homens dele para ser estudado. E ele também estudou. Ele é um cara estranho. Ele aprendeu a falar uma das línguas locais e aprendeu a decifrar o idioma. Mas ele também foi o cara que queimou todos eles.
Bizarro, cara. E aí tinham outros dois que foram, eu acho que os outros dois a gente não sabe como foram preservados. Um acabou na Alemanha, em Dresden, e sobreviveu aos bombardeios. Aqui está uma história fascinante sobre quando os americanos bombardeavam Dresden sem piedade. Havia um museu de arte histórica e cultural lá, e um dos códices maias estava sendo guardado lá. Posso estar enganado na minha história, já checaram os fatos comigo. Acho que um jovem que trabalhava na biblioteca era filho dos donos ou algo parecido. Disseram para ele levar alguns artefatos ao porão para protegê-lo. E um dos primeiros que ele pegou foi o pequeno códice maia. E ele pegou aquilo, segurou e protegeu durante o bombardeio. E ele é o cara que mais tarde decifrou o código maia e aprendeu a ler aquele códice. Uau! Então ele decifrou o códice de Dresden. É isso que nos conta tudo sobre ele, nos conta sobre o mundo da astronomia maia. Isso nos permitiu entender quanto eles sabiam sobre as estrelas. E isso é apenas de um códice aleatório que foi preservado em algum lugar. Cara, escuta isso. Então, o códice de Dresden é assim, Yuri Neural. Ele é um linguista soviético e russo. Uau, isso é fascinante. É, coisa de doido, cara. Podemos ver o códice de Dresden? Você pode mostrar? Adoraria ver como é. Ah, isso é fascinante. Então, aqui está. Cara, quero dizer, são lindos. É complicado também. Eles ainda tentam entender tudo sobre eles. É tão pouco compreendido que meu mentor, Ed Barnhart, fez uma descoberta sobre o códice de Dresden. Ele teria que explicar isso. Tem algo a ver com Vênus, e ele acha que em todos esses números e códigos, os ciclos de Vênus estão sendo acompanhados através da matemática. Nisso aqui, dá para passar 3 horas só falando sobre isso, é uma loucura. Então, esse códice de Dresden é tão complicado e iluminado, tanto sobre o entendimento mesoamericano de astronomia, que existe um livro que eu tenho chamado Fundamentos da Astronomia Mesoamericana. Isso é baseado neste códice aqui, que é tão grosso e tão grande. Porque o que ele fez foi iluminar tanto, de uma forma muito simples, vou te dizer. Ao entender esse códice, o que ele fez foi isso. Quando os exploradores estão explorando o mundo maia, eles não entendem o porquê. As cidades são meio estranhamente alinhadas, tipo, por que a rua não é reta? Por que a parede da frente desse templo, é paralela à parede do outro lado da estrada? Mas ainda assim, aquela parede de contenção mas a parede interna está um pouco inclinada para outro ângulo. Esses caras são arquitetos incompetentes? Ou existe um motivo para ela estar inclinada para o lado, fazendo a cidade parecer assimétrica? E há muitos erros. Ok. Por assim dizer, a decifração deste Dresden. O códice basicamente dizia aos exploradores e arqueólogos que estudavam essas cidades para cortar o dossel da selva que fica sobre o topo das cidades e olhar para a direção em que os prédios estão voltados para o céu noturno e usar isso como sua bússola para descobrir como as cidades foram construídas. Então, o que isso fez foi simplesmente tirar a tampa que estava cobrindo a resposta. E quando você faz isso, você percebe que as cidades são um reflexo celestial do céu noturno e todas as cidades são relógios cosmológicos solares tentando decifrar as mensagens no céu, porque se você entende o céu diurno até certo ponto, mas principalmente o céu noturno, se você entende isso, pode compreender tudo sobre o mundo natural. Tipo, há tanta coisa, ok. Então, uma delas é que se você travar a face norte, pelo menos na Mesoamérica, se você travar a face norte da sua pirâmide, em direção ao nascimento helíaco da constelação das Pleiades, que são as 7 estrelas. É daí que vem os 7 sábios, os 7 magos, 7 cidades. É daí que vem o significado do número 7, pelo menos no mundo mesoamericano pré-colombiano. Se você alinhar com o nascimento helíaco, o que é um nascimento helíaco? É quando uma constelação traz o Sol para o céu, certo? É a última constelação visível antes do Sol. Se você alinhar com isso, você automaticamente vai alinhar o seu. Alinhe o canto oposto da parede de trás. Se construir o templo corretamente, alinhará o canto de trás, na direção do nascer do sol, e o que vai acontecer é que quando o sol nascer, ele vai criar essa lâmina na parede de trás. E então essa pequena lâmina de luz vai se alinhar perfeitamente com aquele canto de trás.
E quando ela se alinha, você sabe que a primavera começou, e é como um relógio. Uau! E assim, você pode descobrir os segredos de todo o mundo estudando o céu noturno e construindo uma arquitetura que funcione como um relógio. E isso se estende para muitas outras áreas, mas o Códice de Dresden nos contou muito sobre o entendimento de que também entra na numerologia, porque basicamente o que eles estão fazendo é, você tem esses astrônomos que estão observando corpos celestes através do céu noturno, e eles percebem que algumas estrelas se movem e outras não. Algumas estrelas permanecem fixas no céu noturno, enquanto outras, como os planetas, se movem. Com o tempo, eles conseguem identificá-los. Mas então eles percebem que, os planetas nem sempre parecem voltar para o mesmo lugar em um ritmo regular como os outros planetas. E aí eles vão acompanhando, acompanhando e acompanhando. Então eles acabam acompanhando os movimentos celestes ao longo de várias gerações. Você tem pessoas que passam a vida inteira observando as estrelas e depois passam esse conhecimento para outras pessoas. E assim foi com os maias. O Códice de Dresden mostrou para nós que, ao longo de centenas de anos, eles estavam acompanhando os alinhamentos de certos corpos celestes, e eles conseguiam calcular dias, datas. Como 30 mil anos no futuro e 1 milhão de anos no passado eram coisas totalmente insanas acontecendo no mundo maia, e é por isso que sou simplesmente obcecado por isso. Isso é fascinante. Realmente. E agora, só em termos de aplicação prática, entender as estações obviamente traz uma série de benefícios, certo? Você pode entender quais animais vão migrar, quando as coisas vão entrar em temporada, quando vai chover, você pode plantar suas colheitas. Existem outros benefícios além desses, só os agrários? Eu suponho isso, mas me pergunto se há algo mais. Eu fico pensando se, quando se trata de ter filhos, você pensa, ok, precisamos que as crianças nasçam nessa estação porque elas sobrevivem mais, então as pessoas deveriam ter filhos por volta dessa época. Eu fico pensando se isso transcende tudo. Sim, você está totalmente certo, acertou em cheio. É isso que eu acho, que essas coisas são mais importantes do que simplesmente saber a época do ano. Deve ter afetado tudo em um nível que é invisível pra gente. É imperceptível. Se formos à guerra na estação chuvosa, perderemos mais. Então devemos atacar no primeiro dia seco, pois eles não saberão disso. Com boa tecnologia, podemos fazer um ataque surpresa. Exatamente. É como uma guerra fria. Entender perpetuamente o mundo natural e como você pode usá-lo ao seu favor, certo? E com mais tecnologias você vence mais, você tem mais pessoas, você produz mais comida, parece que isso é a base de tudo. Sim, é isso mesmo. Foi interessante. Também parece que acontece uma inversão disso, porque aqui tem um paralelo muito interessante. O motivo pelo qual eu menciono os maias e faço um paralelo com os gregos é porque ambos foram atormentados pelas mesmas questões filosóficas e morais, os gregos tinham toda a capacidade intelectual para serem o Império Romano, mas eram morais demais para fazer isso. Os gregos não conseguem se unir porque discordam entre si, certo? Eles são pessoas muito filosóficas que têm pontos de vista diferentes e um senso moral muito elevado, certo? Então eles nem sempre conseguem se dar bem, por isso acabam sempre lutando uns contra os outros. E então, o que acontece com os gregos? Nada disso importa, pois um império do Ocidente simplesmente os supera rapidamente. O que, em apenas algumas centenas de anos, simplesmente varre todos os gregos e toma suas cidades, que é o Império Romano. Exatamente a mesma coisa aconteceu com os maias. Literalmente a mesma coisa. Os maias são cidades-estado maias que são obcecadas por ciência, e nós presumimos que realmente eram. A filosofia está ali junto com a ciência, mas se foi registrada, foi destruída por Diego de Landa, então nós não entendemos a filosofia maia. Mas com certeza ela absolutamente existiu. Acredito que ela existiu, embora nunca tenha ouvido historiadores falarem disso. Acabei de ler o relato da conquista do México. E os astecas tinham filósofos, então os maias com certeza tinham, porque os astecas só estavam seguindo o legado dessas civilizações anteriores, então os maias com certeza tinham. Preciso pensar mais, pois acabei de ter essa ideia. Mas enfim, as cidades não conseguem se dar bem umas com as outras porque são tão sofisticadas, elas veem as coisas de forma diferente e provavelmente têm um padrão muito alto, né? E eles são, provavelmente muito mais conscienciosos do que os romanos seriam. Bem, os astecas não se importam com nada disso, e tudo o que eles querem é império e expansão. Então eles simplesmente varreram todo o México e destruíram os maias.
Agora, os maias já estavam meio que entrando em colapso, mas os astecas simplesmente passaram por cima e os destruíram. Então, tanto os gregos quanto os maias, civilizações altamente sofisticadas, muito avançadas, obcecadas por ciência, tecnologia, provavelmente filosofia, que são formadas por cidades-estado que compartilham a mesma cultura, mas não conseguem se entender. Então eles têm essa fraqueza e ambos são conquistados por um império que chega do oeste. Uau. É louco. Então é quase um análogo direto. Sim, e eles estão exatamente a cerca de 500 anos de diferença um do outro, ou, desculpe, estão exatamente a cerca de 1000 anos de diferença um do outro. Então nós sabemos muito sobre, tipo, a filosofia grega e você conhece os gregos, tipo Aristóteles, Platão, Sócrates e as contribuições deles para, você sabe, matemática, ciência, filosofia. É assim também com os maias? Ou se não, por quê? Tipo, por que que é assim? É só porque os escritos desapareceram? Tipo, eu me pergunto por que que os escritos gregos foram preservados dessa forma, tipo, essas ideias da república e coisas assim, apesar de, quero dizer, eu suponho que sejam mais antigos em termos de, tipo, cronologia. Bom, ok. Então vamos acompanhar o colapso da Grécia Antiga, certo? Então, se você voltar, tipo, para o período arcaico, bom, ok, vamos para a Idade do Bronze. Você tem, tipo, os micênicos e depois você tem os minoicos. Bem, a Idade do Bronze entra em colapso e vai para esse período arcaico e sombrio. É aí que, tipo, surge a primeira centelha da verdadeira Esparta e o que será a Atenas clássica. É aí que a centelha começa. E então, por volta de 500 a.C., entramos no período clássico. O período clássico da Grécia é basicamente delimitado por duas grandes guerras. Você tem as guerras persas e tem as guerras do Peloponeso e tudo o que acontece entre elas. Esse é o auge, meio que o auge do mundo ocidental, como o berço do mundo ocidental. Quem você e eu somos, a forma como interagimos um com o outro, a forma como conversamos um com o outro. Isso nasceu em Atenas, na Grécia, durante aquele período de cerca de 80 anos. Então, primeiro de tudo, temos Sócrates, que era um mendigo fedorento que andava por Atenas apenas fazendo perguntas para as pessoas e irritando todo mundo. Eu adoro estar, tipo, conectado ao algoritmo do TikTok da Grécia Antiga, porque é muito engraçado. Tipo, as pessoas fazendo memes sobre Sócrates, mas enfim. Então eles matam Sócrates e o imortalizam. Platão passa a vida inteira basicamente validando Sócrates, sabe? E quem ele era, e perpetuando seus ensinamentos, mas de uma forma diferente. E aí você tem Aristóteles, e a razão pela qual seus ensinamentos são perpetuados é porque Filipe da Macedônia basicamente disse a Aristóteles: você vai ensinar Alexandre. Alexandre conquista o maior império do mundo e espalha a cultura helenística pelo Mediterrâneo até o Egito. Beleza, as próximas pessoas a entrarem em cena para basicamente assumir esse mundo helenístico são os romanos. Mas os romanos realmente não são conquistados por ninguém da mesma forma que os astecas são depois de conquistarem os maias, certo? Então, os romanos não passam por isso. Pessoas que aparecem do outro lado, esses alienígenas que chegam do lado oposto do planeta e simplesmente destroem o mundo romano, certo? Então, os romanos eram essencialmente apenas pessoas bárbaras, cruéis, extremamente violentas, que basicamente tomaram conta de toda aquela Itália. E eles tiveram esse despertar em algum momento de que não deveriam mais ter reis, então mataram todos os reis. E eles tiveram essa república bem legal por um tempo, mas a República Romana era tão pobre, era uma cidade com prédios de tijolos e lama, algo assim. Bem no começo mesmo. Viver em Roma teria sido horrível. Tipo, você acha que as pessoas falam que viver em Roma durante o Império teria sido difícil? Viver em Roma durante a República teria sido péssimo. Então, eventualmente, Roma, você sabe, eles crescem. Não precisamos passar por toda a ascensão do Império Romano, mas eventualmente eles se tornam um império completo. E eles adotam a estética da Grécia Antiga e a estética do Egito Ptolemaico. Então, essa é a cidade de Alexandria. Eles adotam essas estéticas e basicamente as levam para Roma e constroem esses novos prédios, tipo pseudo-gregos. Essa é a arquitetura greco-romana de que as pessoas falam? Sim. Especificamente grega e romana. Sim. E então eles também, sabe? Apesar de conquistarem os gregos, romanos de alta patente os respeitavam mais do que outros povos. Você já ouviu falar de Arquimedes? Com certeza não queriam matar Arquimedes.
Houve uma ordem enviada por algum general ou algo assim quando eles chegassem ao apartamento de Arquimedes na cidade de Siracusa, Sicília, para não matá-lo. Mas ele acabou morrendo na confusão mesmo assim. Então havia respeito e reverência pelas grandes mentes da Grécia, porque eles queriam adotar isso e trazer para os romanos. Deslocamento de água. Eles ficam tipo, Como fazemos isso? Exatamente. Então eles reverenciavam os gregos e mantinham isso, e então copiavam os manuscritos gregos e basicamente os preservavam. Eles tinham suas próprias bibliotecas. Bem, Roma nunca foi realmente conquistada, ela meio que foi enfraquecendo, mas até hoje Roma não foi realmente conquistada. Ela sobreviveu desde a ascensão do Império, apesar de ter mudado de várias formas. E então o período medieval começa. E aí você sabe, o poder meio que se move de Roma até lá em cima, passando pela Alemanha. Eventualmente, o poder chega à França e um dia acaba na Inglaterra. Bem, tudo isso remete ao Sacro Império Romano. E então você tem esses novos manuscritos que são copiados e esses escritos gregos são preservados intencionalmente. E eles ficam como que no canto mais distante da nossa mente. E a nossa civilização é assim, acho que as pessoas não percebem, mas, quero dizer, moralmente e filosoficamente, nós descendemos diretamente dos gregos. Tivemos sorte de nunca sermos conquistados. Os romanos queimaram todos os escritos deles, como ocorreu com astecas e maias. Então agora, quero dizer, primeiro de tudo, um resumo tremendo. Quero dizer, isso é um relato fenomenal, basicamente, da história greco-romana, em poucas palavras. Até mesmo idiotas como eu conseguem entender, quero dizer, de verdade, fiquei impressionado. Você não é um idiota, cara. Você sabe muita coisa. Eu sei um pouco sobre Arquimedes. Isso é. Muito obrigado por assistirem ao primeiro episódio de Luke Caverns. Como viram, ele é um gênio e especialista em história mesoamericana. Teremos um segundo episódio com Luke saindo em breve. Nele vamos passar por toda a antologia dos Olmecas, Maias, Astecas e até mesmo dos Incas, onde Luke explica totalmente por que eles existem, como eles interagem entre si e por que isso é importante para o entendimento das Américas hoje. Então, se você estiver interessado, não deixe de se inscrever para não perder quando esse episódio sair. Muito obrigado ao Luke e muito obrigado a vocês por acompanharem. Enquanto isso, você pode conferir o acampamento de religião, pode conferir o acampamento de história ou alguns dos outros episódios neste canal. O segundo episódio com Luke sai em breve. Até a próxima e obrigado.